dizer alguma coisa também do telão, e nós vamos estudar a lição de hoje, que tem como título os 10 mandamentos do Senhor, é a lição de número 6, aliás, número 7. Então, vamos juntos recitarmos a lição? Os 10 mandamentos do Senhor. Na projeção ainda você tem o textual, que está impresso na sua revista. Todos juntos? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. A verdade prática, vamos ver juntos. A lei expõe com menos os nossos pecados, porém o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Amém. Vamos colocar a tela outra vez para a leitura bíblica. A leitura de hoje ela está no livro do Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 5, depois de 7 a 10 e ainda 12 a 17. O texto vai estar impresso também na revista e projetado no telão. Nós vamos convidar os nossos irmãos para passar aqui e fazer a leitura. Já no lugar da gente, fazer a leitura da igreja. Em seguida vamos orar mais uma vez. A paz do Senhor, irmão. Amém. Queremos a leitura ordenada e hoje. Então, falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não é errado e inocente, porque tomares o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Todos eles. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Porém, amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e Senhor, estamos reunidos aqui, Pai, para aprender do Senhor, Pai, mestre, que é a maior e a melhor escola do mundo, Senhor. Fala os nossos corações, ó Senhor, abençoa a discutir dessa escola bíblica dominical, Pai, que nós venhamos abrir o nosso coração e a nossa mente para receber do Senhor, ou seja, a boa, rica e perfeita vontade das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Tomai o nosso assento. Aleluia. Nós queremos, antes de dar início à exposição da lição, conceder a oportunidade para a recitação do textual daqueles irmãos que
tiveram a oportunidade na semana de memorizar. Tem alguém? Uma Cecília? Vamos ver. Textuário, mais alguém memorizou, quer acrescentar para o deixo? Nós temos tarefas na classe também, que são questionários, ou questionário com as perguntas no final da revista. Quantos irmãos tiveram o privilégio de fazer a tarefa em casa? O Daniel, o Vargas, o Rose, o Carlos e o Simone. Secretaria, pastor Luiz, então, o Daniel, o Vargas, o Rose, o Carlos e o Simone. A nossa missão hoje, ela está dividida naqueles 3 tópicos. Vamos ler juntos os 3 tópicos? Os propósitos da lei, os 10 mandamentos e a continuação dos mandamentos. Muito bem. Vamos fazer a leitura de introdução que está impresso na sua revista. Vou convidar a igreja para lermos também em uma única voz, todos juntos, a nota de introdução impressa na revista. Hoje, é uma síntese consequente aos 10 mandamentos que foram entregues por Deus a Moisés. Muitos pensam que os preceitos morais da lei foram somente para o antigo pacto. Todavia, Jesus ressaltou que os preceitos morais da lei são eternos e imutáveis. Por isso, precisamos conhecê-los. amém. Então, os 10 mandamentos, chamados de mandamentos divinos, porque foram escritos pelo dedo de Deus e entregues a Moisés no Monte Sinai. Por ser o número de 10, ele também é chamado de Decálogo, faz uma alusão ao número 10. Quando no Monte Sinai Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, também chamados de tábuas da lei, porque Deus as escreveu em tábuas de pedra. A Bíblia diz que na primeira vez o próprio Deus lavrou as tábuas de pedras e depois escreveu com o seu dedo. Então quero convidar os irmãos para lermos isso na Bíblia antes de entrar na lição. No livro do Êxodo, quem tem um exemplar da Bíblia, abra a sua Bíblia, que nós não vamos projetar o texto, assim que os irmãos possam pesquisar e até sublinhar e deixar marcado na sua Bíblia para consulta posterior. No livro do Êxodo, no capítulo de número 32, nós vamos fazer a leitura para ver como se processou essa entrega das tábuas da lei a Moisés. Primeiro vamos ler o capítulo de número 31. Capítulo 31, livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Temos o livro de Gênesis,
Depois, Êxodo, capítulo 31. E o versículo de número 18. Verso 18, o Êxodo. Todos encontraram? Amém. Diz assim a Escritura: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então os irmãos podem perceber aqui que também são chamadas de tábuas do testemunho. 10 mandamentos, tábuas do testemunho, tábuas da lei ou decálogo, são todos sinônimos. Agora no capítulo 32, vamos ler o versículo de número 15. Como que as tábuas estavam escritas? Versículo 15, capítulo 32. E virou-se Moisés, desceu do monte, com as tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. Então deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos: quantas eram as tábuas da lei? Quantas? 2. Uma? 2, né? Vamos ler de novo capítulo 31, verso 18, que diz claramente, né? Capítulo 31, verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas da lei. E como estavam escritas? Pelo dedo de Deus. E em que lugar estava escrito? Ambos os lados, na frente e atrás, as 2 tábuas. Agora veja uma outra coisa importante, versículo 16 do capítulo 32. E aquelas tábuas eram obra de Deus. E também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então veja de novo, diz assim: aquelas tábuas eram obra de Deus, e a escrita também era escrita por Deus, ela foi esculpida por Deus. O que isso quer dizer? Deus, Ele próprio, esculpiu a pedra. Ele tomou a pedra, Ele esculpiu, Ele arrumou, Ele ajeitou, Ele deu uma formatação, e Ele escreveu com o seu dedo na frente e atrás, e levou para Moisés, pronta, esculpida, lavrada e escrita. Moisés desce do monte com as tábuas. Veja no versículo 19, aí no capítulo 32. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe um furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Então, os irmãos podem perceber agora que não há mais tábua da lei. Elas viraram um pedacinho, quebrou. Vou repetir então. Quantas eram as tábuas? 2. Estavam escritas pelo dedo de Deus. Foram esculpidas por Deus. E estavam escritas na frente e atrás. Moisés as quebrou. Agora vamos ao capítulo 34. O livro de Êxodo, nós vamos ler o versículo de número 1. Então disse o
Senhor a Moisés? Que foi que Deus disse para ele? Lava 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas que tu. Santo Deus. Veja agora o que foi que Deus disse para Moisés? Moisés, eu esculpi as pedras, eu lavrei as pedras, eu preparei, escrevi, entreguei para você, você quebrou. Agora você vai e providencia 2 pedras lavradas iguais àquelas que eu te dei. E aí eu vou escrever de novo. Agora você vai dar um jeito de providenciar 2 pedras lavradas. Olha a lição que fica. Quantas vezes vamos dar uma bênção de bandeja e pela nossa desobediência jogamos a bênção fora e depois para recuperá-la, aí você tem que pegar um caminho de sacrifício, um caminho de sofrimento, para que possa alcançar de novo a misericórdia e a benevolência do Senhor. Entenderam isso? Primeiro Deus fez tudo. Agora Moisés, no seu ímpeto de desequilíbrio emocional, joga as tábuas no chão, as quebra, e Deus disse: tudo bem, vou escrever de novo, mas você vai lavar agora. Agora é a sua vez de trabalhar. Providencie, se vire, dê teu jeito. E às vezes, amados, na nossa caminhada cristã, nós vamos experimentar isso. Deus quer abençoar a nossa vida, mas nós somos rebeldes. Nós queremos fazer as coisas do nosso modo, reagir com a emoção. E aí Deus então trabalha conosco, trata conosco, deve aprendermos a servir o Senhor com fidelidade. E Moisés era o homem mais que não sabia. Imagina quem não era nós. Vamos então, amados, à lição. Visto isso, temos as tábuas da lei, temos o decálogo. Eu trouxe aqui para os irmãos, e eu vou projetar no telão, para a gente ganhar um pouco de tempo, e quero entender em alguns detalhes. Os propósitos da lei, que é o ponto de número 1, nós não vamos ter na revista, eu só fiz aqui o resumo. O que é o decálogo? O termo decálogo literalmente significa o que, igreja? 10 enunciados ou declarações. Então são 10 enunciados ou 10 declarações. É o significado do decálogo. Ele foi proferido por Deus no Sinai e também escrito em 2 tábuas de pedra, como já vimos. E o decálogo é o que? É o resumo da lei moral de Deus. É o resumo da moral de Deus. Quando no século XXI, na sociedade contemporânea que nós estamos inseridos, a civilização e a sociedade querem inverter os valores morais, querem mudar os princípios morais, na prática, a civilização e a sociedade contemporânea está afrontando a lei moral de Deus, porque foi Deus quem disse: não adulterarás. Foi Deus quem disse: não dirás falso testemunho. Foi Deus quem disse: não cobiçarás. Porém, esse comportamento amoral ou imoral faz parte da nossa sociedade contemporânea e é considerado inclusive como normal. Vamos então continuar. Quais são os objetivos principais de Deus ter lavrado em 2 tábuas o resumo da lei moral, ou os 10 mandamentos? A lei de Deus entregue a Moisés tinha os seguintes propósitos para Israel. Vamos ver juntos? Prover um padrão de justiça, identificar e expor a malignidade do pecado, revelar as palavras de Deus. Ok. Prover um padrão de justiça. A lei de Deus, ou decálogo,
é um padrão de moralidade para o caráter e a conduta do homem. Isso aqui é um resumo que está na revista. E realmente, o caráter de alguém, a moral de alguém, só pode ser avaliada à luz das tábuas da lei, do decálogo de Deus. Se alguém descumpre a lei moral de Deus, então o caráter dele é defeituoso, a conduta dele é repreensível. Por isso que às vezes se dizem de algumas pessoas, homem, mulher de conduta ilibada. Conduta ilibada é alguém que observa a lei moral de Deus, que não se envolveu com adultério, que não se envolveu com falso testemunho, que não se envolveu com cobiça, que não se envolveu na infração de nenhum dos preceitos morais de Deus. Portanto, as tábuas da lei têm esse propósito primeiro, prover um padrão. O que é um padrão? Um padrão é um modelo. Amém, irmãos? Amém. Segundo propósito, vamos ler juntos? Identificar a malignidade do pecado. Ou seja, pela lei vem o conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo vai tratar sobre isso. Ele diz o seguinte: se não tivesse sido escrito, você seria inocente. Mas como está escrito e você desobedece, então você é culpado. Em outra parte, seguindo essa mesma linha de raciocínio, Paulo vai dizer que Deus não condena o tempo da ignorância. Se eu não sei, não sou culpado. Mas se eu tomo conhecimento e mesmo assim insisto em descumprir a lei, então me transformo num pecador. Se não tivesse escrito que furtar é pecado, então seria uma prática considerada normal. Mas a Escritura diz que é pecado. Então, nós não podemos furtar. E agora que estamos em igreja, existe um debate muito grande sobre essa questão de não furtar, de não roubar. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, Deus se revela ao profeta e pergunta: pode um homem furtar a Deus? Pode um homem roubar de Deus? E então o Senhor faz uma pergunta retórica: em que um homem pode roubar a Deus? E ele traz a resposta: nos dízimos e nas ofertas. E esse debate é muito grande, porque a questão de entregar o dízimo é um ato de fé. Porém, cumprir o decálogo, obedecer a lei moral de Deus, também é ato de fé. Aliás, tudo na Escritura envolve a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro propósito, vamos ver juntos, letra C: revelar a santidade de Deus. O Senhor revela a sua santidade por intermédio da lei, as tábuas da lei. Desse modo, nós tomamos conhecimento que Deus é santo, e como Ele é santo, nós também devemos ser santos. É isso que nos fala o apóstolo Pedro: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver, ou seja, no padrão
de caráter, no padrão de conduta, de comportamento. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós infringimos a lei moral de Deus, então nós afrontamos a santidade de Deus. Se não for a misericórdia de Deus, se não for o grande amor de Deus, a infinita compaixão, nenhum de nós sobreviveríamos e já de muito tempo teríamos sido consumidos. Mas a misericórdia de Deus, ela é compassiva e longânima, dando a cada um de nós tempo e oportunidade para arrependimento, para conversão, para mudança de vida e para amadurecimento espiritual. A santidade é uma caminhada, é um processo que vai progredindo de tempo em tempo, à medida que vamos amadurecendo. O grande problema disso é que algumas pessoas se recusam a crescer, se recusam a amadurecer. Eles querem continuar a sua conduta imitando o comportamento do mundo, cocheando entre dois pensamentos, como diz a Escritura. Até quando vão cochear entre dois pensamentos? No vale da decisão. As pessoas querem andar na igreja, mas ainda assim comportar-se como as pessoas que estão no mundo. Então, por isso, em muitos lugares, a imoralidade, a luxúria, a soberba, a ganância, a inveja, os ciúmes e todas as obras da carne fazem parte da realidade das pessoas, porque a lei moral de Deus ainda não ocupou o devido espaço no coração e na mente das pessoas que dizem ser salvas. Que Deus nos ajude nesta manhã a entendermos esses propósitos divinos e colocarmos em prática as Escrituras Sagradas. Amém? Amém. Passemos então agora a uma leitura dos 10 mandamentos, que é o resumo da lei moral de Deus. Todos nós conhecemos o pecado. E olha, irmãos, nós não vamos fazer isso agora, mas as estatísticas das pesquisas já realizadas em vários lugares, inclusive em centros acadêmicos, teológicos, ao se pedir a um aluno para se colocar em pé e recitar os 10 mandamentos, as pessoas não sabem. Não conhecem os 10 mandamentos. Sempre falta um ou outro. E se pedir para citar em ordem, então não sai nada. E aí, não sabe, ou perguntar assim, recite o 4º mandamento, né? Aí fica aquele barulho, né? Não sabe. Não tem nem ideia do que seja o 4º mandamento. Então vamos recitar juntos. Primeiro mandamento, todos juntos. Não terás outro Deus diante de mim. Segundo mandamento. Não farás imagem de escultura. Terceiro mandamento. Não farás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do sábado para o santificar. Quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo. Não entrarás. Oitavo. Não furtarás. Nono. Não darás falso testemunho. Décimo. Então nós vamos estudar cada um deles dentro do tempo possível. Esse é o mandamento que está na Bíblia. Vocês vão perceber, o mandamento da Bíblia Sagrada está dividido em 10. Aí você tem o mandamento da Igreja Católica, está aqui do lado. Compare agora comigo. O primeiro mandamento do lado esquerdo da Bíblia, o que diz? Vamos ler juntos? Não terás outro Deus diante de mim. Primeiro mandamento da Igreja Católica. Não terás outro Deus diante de mim. Tá certo, está igual ou não está? Está igual.
Agora vem o segundo mandamento da Bíblia, que diz: não farás imagem de escultura. Agora veja o segundo mandamento da Igreja Católica, qual é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o segundo mandamento foi para onde? Sumiu. Esse não tomarás o nome do teu Deus em vão é um mandamento, com certeza. Mas ele era o decálogo da Bíblia, o terceiro, não o segundo. Então o que fez a Igreja Católica? Retirou o segundo mandamento: não farás imagem de escultura, e foi puxando para cima os outros mandamentos. O que era o terceiro mandamento da Bíblia passou a ser o segundo. O que era o quarto passou a ser o terceiro. Certo? E eles continuam normal, então. O segundo: não tomarás o nome do teu Deus em vão. O terceiro: lembra-te do sábado. O quinto: honra teu pai e tua mãe. O quarto: não matarás. Ali está invertido. E assim procede: não furtarás. Aí chegou no nono mandamento: não cobiçarás, que é o que diz na Bíblia. Bem, e o que acontece agora então? Se a Igreja Católica tirou o segundo mandamento: não farás imagem de escultura, ela ficou só com o nono. Sim ou não? Mas são 10. Aí o que eles fizeram? Eles transformaram o pecado do 10º mandamento bíblico, não cobiçarás, em 2. Aí o nono mandamento da Igreja Católica é: não cobiçarás a casa do teu próximo. E o 10º mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Transformado no pecado: não cobiçarás, em 2. Não cobiçarás a casa, e o 10º: não cobiçarás a mulher. Olha, não cobiçar é não cobiçar. É não cobiçar nada do próximo. E é o que diz lá o texto: não cobiçarás a casa, não cobiçarás a mulher, não cobiçarás o servo, não cobiçarás a serva, não cobiçarás o campo, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Esse é o mandamento. Não precisa rasgar em 2. Por que a Igreja Católica fez isso? Porque ela tirou o segundo mandamento. Pode consultar qualquer catecismo da Igreja Católica. Qualquer. Você vai ver lá a lista que eu coloquei. Não tem o segundo mandamento. Ele foi arrancado de lá, e o 10º mandamento bíblico foi rasgado em 2 para poder fechar a conta. Sim ou não? A Bíblia está igual. A tradução do livro de Êxodo, capítulo 20, onde está a lista dos mandamentos da Igreja Católica, é igualzinho o nosso. Não está faltando lá. Eles não tiveram ousadia de tirar o versículo da Bíblia. Está lá, na Bíblia, mas não está no catecismo. Por que eles fizeram isso? Eu trago a informação para os irmãos, que é uma informação histórica. No segundo concílio de Nicéia, ou concílio ecumênico, que aconteceu no dia 24 de setembro a 23 de outubro do ano 787. Então, isso ainda, quando havia uma hegemonia da igreja. E o que eles decidiram nesse concílio? Legitimaram a veneração das imagens da igreja, contrariando o decálogo divino, contrariando as tábuas da lei, contrariando o que Deus tinha escrito com o seu próprio dedo. O concílio de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia, desconsiderou a orientação divina e disse: pode sim ter imagem de escultura e pode sim venerá-las. E a partir de então oficializou-se na Igreja Católica o uso de imagens de escultura em todos os templos, em todos os santuários. E o povo acende velas e ora e reza e faz petições. Portanto, a idolatria
ela é uma das grandes falhas da Igreja Católica em todo o mundo. E grande parte dos evangélicos hoje abandonaram o catolicismo quando descobriram que estavam descumprindo a lei moral de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Vamos então ao primeiro mandamento. São 10, né? Vamos ver se o tempo permite ver cada um deles. O primeiro mandamento está aí na sua revista. O resumo está aqui. Vamos ler juntos de novo o primeiro mandamento? Não terás poder diante de mim. Por que não pode ter outro Deus? Porque Deus se revela como o único e verdadeiro Deus. Então os outros são falsos. Naquela época havia entre as nações falsos deuses, um panteão de deuses. Quero lembrar os irmãos então, por exemplo, os deuses fazem parte da cultura do Egito. Há um panteão de deuses do Egito. Vão fazer parte das culturas da Babilônia, vão fazer parte da cultura dos persas, vão fazer parte da cultura grega e vai fazer parte da cultura romana. O panteão de deuses mais conhecidos são os deuses da cultura grego-romana. Eles acreditavam que os deuses moravam num monte chamado Olympus, na mitologia, que estava lá na montanha o deus Zeus. E os antigos ainda acreditavam que toda a montanha tinha um deus, e a partir de uma montanha e de outra montanha, o deus que habitasse na montanha mais alta era o deus mais poderoso. Um dia Davi, rei Davi, ele sabendo dessa cultura do povo antigo, ele escreveu o Salmo e diz assim, Salmo 121: elevo os meus olhos para as montanhas, para os montes, e me pergunto: de onde virá o meu socorro? Qual é o Deus que habita em essas montanhas que podem me socorrer? Qual desses deuses que lá estão? E ele responde dizendo: nenhum deles, porque o meu socorro não vem dos deuses que habitam nas montanhas, o meu socorro vem do Senhor que criou as montanhas, do Senhor que fez os céus e a terra. Esse é o meu Deus. Glória a Deus. Amém? Esse é o Deus único. E assim por diante. Havia também na mitologia vários deuses que faziam relação de comportamento humano. Então havia, por exemplo, o deus Momo. O deus Momo era o deus da irreverência, era o deus brincalhão, que ficava pregando peças nos outros deuses, e brincando e organizando festas e eventos. E ele tinha um outro irmão chamado Deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da bebida destilada. E ele também era chamado de Deus Baco. Um dia eles foram expulsos de lá e vieram para a terra, o Deus Momo e o irmão dele. E quando eles chegaram aqui na terra, eles organizaram uma festa chamada Carnaval. Por isso que até o dia de hoje, todo carnaval tem o rei Momo, que é o chefe da festa. Na verdade, ele é um deus da mitologia, ele é um demônio, ele é um espírito maligno. E os prefeitos e governadores da cidade, no dia da abertura do carnaval, entregam simbolicamente as chaves da cidade para o deus Momo, o demônio, e a cidade fica entregue a todo tipo de malignidade. Por isso, depois se contabilizam as tragédias, as mortes
os adultérios, os estupros, as violências e todas as demais misérias que acontecem no carnaval. O deus Dionísio, que é o deus do vinho, então toda festa tem que ser regida com muita bebida alcoólica. Por isso o carnaval é regido por todo tipo de bebida alcoólica. Esse deus Dionísio também é chamado, conhecido como deus Baco, que é o deus da orgia, da imoralidade sexual. Por isso no carnaval tem que haver nudismo, semidismo e todo tipo de imoralidade. Tanto que nos dias de hoje, o sexo grupal ou a depravação é chamada de bacanal, uma alusão ao deus Baco. E assim vai. Então, da nossa cultura está inserindo muita coisa na mitologia, e a Bíblia diz assim: não terás outros deuses diante. Santo Deus de Israel. Porém, o ser humano, de um modo geral, desobedece. Vamos aqui, amados, ver outro detalhe. Não podemos, então, em nossa adoração, em culto, render homenagem a ninguém a não ser Deus, nem cultuar anjos, nem homens ou quaisquer símbolos. O primeiro mandamento da lei, ele fala que a adoração somente pertence a Deus. Quero trazer aqui para os irmãos uma informação. Muita gente pergunta: por que Deus mandou 10 pragas no Egito? Porque no Egito havia um panteão de deuses, e dentro desse panteão havia 10 deuses principais. Havia, por exemplo, o deus Nilo. O deus Nilo era quem? Era o Deus que protegia as águas do rio Nilo. O que foi que Deus fez? Transformou as águas do Nilo em sangue, dizendo: Deus Nilo é nada, ele não existe, ele é falso. Santo. Eu sou o Senhor, Glória. eu não vou fazer coisa nenhuma. Segunda praga está aqui projetada, a praga das rãs. Havia também nos judeus, aliás nos egípcios, uma deusa chamada deusa rã, cujo nome era Equete. As rãs eram veneradas. O que foi que Deus fez? Enviou uma praga que rãs de toda a espécie invadiu o Egito. E que pôde fazer a deusa rã Equete? Nada. Cada praga Deus estava dizendo: eu sou o Senhor, e não há outro Deus. Deus estava, na verdade, mostrando aos egípcios que os deuses deles nada eram e nada podiam contra o Deus único e verdadeiro, que era o Deus de Israel, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó e era o Deus de Moisés. E assim vai, porque o tempo não permite ver todos. Deus é grande. Piolhos foi uma humilhação ao Deus Toque, Deus da magia, que foi a terceira praga. Praga das moscas para uma alusão ao Deus Kedar. Pestes sobre bois e vacas. Havia dois deuses, um Deus para as vacas e outro Deus para os bois. Mênfis era o Deus do gado e agora era o Deus da vaca. Nada puderam fazer também. Ferida nos egípcios, a deusa do Egito, do universo, chamada Leite, que controlava o sistema e a atmosfera, que foi o que fez Moisés. Ele pegou o pó, eles diziam que a deusa controlava, ele jogou o pó para o alto, e quando o pó se expandiu, provocou úlcera em todos os egípcios. E a deusa da atmosfera nada pôde fazer, porque ela era falsa. Entenderam isso, irmãos? E assim vai. Cada uma das pragas que Deus enviou era para mostrar que Deus era Ele, e que os deuses que eles tinham nada era, e nada podiam fazer. No final, a última praga é a morte de todos os primogênitos, que resultou na maior humilhação para os deuses do Egito, quando Deus destruiu toda a falsidade, porque o Amon-Ra, que era o Deus criador dos egípcios, nada pôde fazer diante da morte dos primogênitos.
Era Deus mostrando seu poder acima de todo Deus nosso. Por isso ele diz na Escritura: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Amém? Eu creio. A adoração deve ser prestada única e exclusivamente a Deus. Não devemos adorar nem anjos, nem pessoas, nem símbolos, e nem tampouco venerar. Há um problema muito grave hoje na igreja contemporânea, porque nós estamos imitando o mundo na veneração, por exemplo, de ídolos humanos. É cantor, é atriz, é ator, é cantora, é pastor, é profeta, é isso e aquilo. Toda a veneração que ultrapassa o limite estipulado por Deus é pecado. E nós temos muitos comportamentos desses em shows gospels, principalmente, onde a multidão entra em delírio e histeria por causa de um ídolo gospel, de um cantor, de uma cantora ou de um pregador, tirando a glória que pertence a Deus, transferindo-a para o homem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aí depois nós temos então os demais mandamentos. Do primeiro até o quarto é a lei que situa a relação do homem com Deus. Aí eu quero convidá-lo para voltar na revista. Nós vamos continuar a leitura. Segundo mandamento, veja na sua revista, por favor. Vamos pensar nisso aqui. Quem pode ler? Quem pode ficar em pé e ler? O segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Aqui Deus proíbe tecnicamente o uso de imagens idolatrosas. Deus é Espírito, diz Jesus. João 4:24. Então não há como adorá-lo por meio de imagens. Querer adorar a Deus por meio de imagens visíveis é falta de fé, pois Cristo é a imagem de Deus. Colossenses 13:13. É a abominação ao Senhor, idolatria, ou seja, delírio de ser idólatra. Deuteronômio 7:25. Na vida do crente, o risco é tudo que ocupa o primeiro lugar em sua vida, em seu coração, em seu tempo e em sua vontade. Esse ídolo pode ser a fuga de riqueza, a busca pela grandeza, pelo sucesso e pela fama. Pode ser também a busca pela popularidade, pelo prazer de desempenhar. Há muita gente na igreja se arruinando espiritualmente por causa do ídolo do coração. Ok, muito obrigado. Então a idolatria, como diz o comentarista, não é apenas ter uma imagem de escultura em casa e venerá-la e adorá-la. A idolatria pode estar também centrada na busca desenfreada da grandeza, da fama, da riqueza. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E nós precisamos fazer uma reflexão essa manhã. Será que não somos tentados, por vezes, em nossa caminhada, a colocar algumas prioridades na frente de Deus, principalmente no mundo secularista que nós vivemos, no mundo capitalista e consumista, em que todos os dias somos bombardeados pela mídia, pela imprensa, pelos colegas, pelos amigos, de modo que as pessoas não têm mais tempo para estar sós com Deus. A prioridade é o trabalho, o prazer e o lazer conquistado. E se sobrar tempo, se não estiver tão cansado, e se não tiver um outro evento que não pode até ser, eu vou à igreja e cultuar a Deus. Essa é uma grande verdade dos dias que vivemos. O Senhor nos ajude a não apenas estudar a lição, mas refletir sobre a nossa própria conduta. Estamos seguindo a moral de Deus que diz:
terás outros deuses e não prestarás nenhum culto, nenhuma veneração, a não ser ao Deus que te livrou da escravidão. Aí vem o terceiro mandamento. Como dissemos, primeiro, segundo, terceiro e quarto falam da nossa relação com Deus. Os demais mandamentos é da nossa relação com o homem, com o próximo. Veja só, terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus representa Ele mesmo, sua divina natureza, seu infinito poder, seu santo caráter. E este mandamento, portanto, diz respeito à santidade do Senhor. Tomar o nome do Todo-Poderoso em vão é mencioná-lo de modo banal, profano, secular e irreverente. A banalização do sagrado é uma outra realidade da nossa cultura. A mistura da fé cristã com outros segmentos religiosos tem profanado o nome de Deus. Quando em uma reunião dita evangélica, um pastor, um palestrante, um ministrante faz uso de símbolos de práticas judaizantes, como por exemplo um pacote de sal grosso para você esparramar na sua casa, lá em nome de Deus expulsar o mal, é profanar o nome de Deus, é banalizar o sagrado. Chama-se sincretismo, a mistura da verdade com a mentira. Toda vez que o nome de Deus é colocado de modo errado, nós profanamos o seu nome, descumprimos o mandamento. E em muitas igrejas esse comportamento é comum e normal. As pessoas precisam juntar um objeto para que o nome de Deus possa alcançar um milagre, porque o nome de Deus não é suficiente para essas pessoas. Ele precisa materializar, ele precisa de uma fitinha amarrada no pulso, ele precisa de um óleo ungido, ele precisa de qualquer outro objeto para se agarrar, uma pedra. Há pessoas que vão a Israel visitar o túmulo de Cristo e lá tomam um pedaço de pedra e trazem aquela pedra consigo como um talismã, um objeto sagrado que vai fortalecer a fé. Uma madrugada eu fui chamado no hospital de base. Um jovem tinha cometido suicídio, uma pistola 762, colocou na boca, puxou o gatilho. Eu entrei na UTI onde estava, já estava morto, coração batendo, por conta dos aparelhos, mas estava já declarado morte cerebral. E lá estava a família. Então se aproximou o pai do menino e disse: pastor, eu tenho aqui uma pedra que eu trouxe de Israel quando eu visitei o túmulo de Jesus. Vamos colocar a pedra na mão do menino e ele vai ressuscitar. Fiquei plenamente penalizado com aquele pai. Uma fé deturpada, esperança inválida. Nada poderia fazer nem acontecer. Então, queridos, há muitas pessoas assim, elas profanam o nome de Deus, quando tiram o poder que o nome de Deus tem. A autoridade o Senhor deu à igreja. Ele disse assim, lá em Marcos capítulo 16, que todos nós conhecemos: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, Glória a Deus. em meu nome, expulsarão os demônios. Deus é grande. Em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados.
e os demais elementos da promessa que todos conhecemos. É o nome de Cristo. Não Eita, Jeová! um talismã, não precisa de nada além do nome de Cristo. Quando eu misturo, eu estou falando o nome do Senhor. E há muita gente que mistura. O catolicismo, infelizmente, ensina o povo a profanar, porque tem que usar o texto, tem que usar a imagem, tem que usar isso, tem que usar aquilo, e etc, como todos nós sabemos. Por isso fomos resgatados da boa maneira de viver de outrora, e agora vivemos de acordo com o Evangelho de Jesus. O quarto mandamento é o quarto mandamento, é um mandamento também que tem extremas polêmicas entre algumas igrejas ditas cristãs. Diz assim o texto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Antes de entrar nesse mandamento, quero lembrar: os 4 primeiros mandamentos tratam da minha relação com Deus. Amém? Amém. Do 5º para frente é minha relação com os meus irmãos, com o meu próximo. Então, minha relação com Deus. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Segundo: não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a elas, não a adorarás e nem prestarás culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não profane o nome de Deus. Quarto: lembra-te do sábado para santificar. Bem, o primeiro fica claro que é minha relação com Deus, o segundo também, o terceiro também. E o quarto? Por quê? Ele é considerado como um mandamento da minha relação com Deus, que tem a ver com a guarda do sábado. Vamos ver. O sábado era um dia de descanso e de adoração a Deus. O termo sábado vem do hebraico Shabbat, que significa, vamos ver juntos, cessar, interromper. Em Gênesis 2:13 está escrito que Deus descansou, literalmente cessou, no sentido de alguém interromper o que estava fazendo. A expressão lembra-te, usada pelo autor, no versículo 8, indica que o sábado já fora dado por Deus no princípio, e que já é observado para descanso do trabalho e adoração a Deus. É importante ressaltar que em o Novo Testamento não há um só versículo que ordene a guarda do sábado como dia fixo, santificado para descanso e adoração ao Senhor. O sábado foi dado como um sinal de pacto do Sinai entre Deus e Israel. Assim o sábado assinala Israel como povo. A respeito dos demais mandamentos, não está dito que eles são sinais. Para nós, o princípio que permanece é um dia de descanso na semana para nosso benefício físico e espiritual. Nós, cristãos, observamos o domingo como dia de culto, pois Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Então a palavra Shabbat significa cessar, interromper a obra e descansar. E nesse descanso de eu cessar, interromper a minha obra, eu preciso incluir a adoração a Deus. Então, por que o quarto mandamento está relacionado com o meu dever e a minha relação com Deus? Porque esse quarto mandamento diz para mim que eu preciso ter, depois de buscar um labor diário do meu trabalho, um dia, ao menos um dia na semana, que eu dedique ele a Deus. Eu possa descansar o meu corpo e eu possa alimentar a minha alma. É um dia de adoração. Eu preciso de um dia de descanso. Por isso o texto diz: trabalharás 6 dias, mas no 7º vai descansar de toda a obra, para poder apaziguar o físico e para poder alimentar a alma. Então, por exemplo, na cultura ocidental, que é a cultura que eu e vocês estão inseridos, como é que se processa a semana de trabalho? Quando é que começa a semana de trabalho? Segunda-feira. Sim ou não? Então, o primeiro dia de trabalho
A cultura ocidental é segunda. Então vamos contar juntos. Segunda é o primeiro dia de trabalho. O segundo dia é terça. O terceiro dia vai ser quarto. O quinto dia de trabalho, aliás, o quarto dia de trabalho será quinto. O quinto dia que eu trabalho será sexto. E o sexto dia de trabalho será sábado. Porque muitas pessoas trabalham no sábado. Porque nós, ocidentais, contamos o dia de trabalho de segunda para frente. E qual é o sétimo dia então? Domingo. Então diz assim: lembra-te do dia sétimo, do dia de descanso, para o santificar. Por isso que nós temos escola bíblica dominical, às 9 da manhã de domingo, e à tarde tem evangelismo, à tarde tem visita em hospital, à tarde tem culto ao ar livre, e domingo à noite tem culto público, porque é o dia do Senhor. Glória a Deus. É o dia que eu dedico a Deus. Eu descanso do meu labor e dedico ao Senhor. Eu venho à igreja, escuto a palavra, eu oro, Glória a Deus. eu louvo. Amém? Esse é o sentido bíblico. Não está falando do dia de sábado, mas do dia que eu tenho que descansar. E quem trabalha no domingo? Bem, quem trabalha no domingo, aí ele vai fazer uma outra contagem. Domingo é o primeiro dia de trabalho dele. Ele vai contar. Aí quando ele tiver folga, é o dia do Senhor. O dia da folga é o dia do Senhor. Pode ser na quarta, a folga dele, pode ser na terça, pode ser na segunda ou na quinta, não importa. Qual é o princípio disso? Eu preciso de um tempo para descansar e para cultuar a Deus. Por isso os 4 primeiros mandamentos estão relacionados à minha comunhão com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura para adorar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e tenha um dia para santificar o teu Deus. Amém, Deus? Amém. Nós deveríamos entregar o dízimo do dia, mas a gente não faz, né? Um dia tem 24 horas. Aí nós trabalhamos em média 8 horas no dia. O dízimo seria 2 horas e 40 para Deus. Mas aí a gente nem o culto vem. E quando vem o culto é de 1h30 e acha que está demorado. Não é verdade, Deus? Mas as pessoas não cansam de assistir um filme de 2, 3 horas. Não cansam de ficar 4, 5 horas ou mais diante da internet, no Facebook, nas redes sociais. E as pessoas se cansam de cultuar a Deus. Porque nossa natureza humana, nossa carne pecaminosa, ela é inclinada para o mal. Por isso, tem uma expressão do Espírito de Deus, porque Ele nos sustenta. Glória a Deus. O Espírito de Deus é que nos impulsiona, é que nos leva à adoração. Então, esses 4 mandamentos fazem alusão à minha comunhão com Deus. Agora vamos para o quinto, é da minha relação com o próximo. Qual que é o mandamento? Vamos ler? Honra. Pai e tua mãe. Honrar é respeitar e obedecer por amor à autoridade dos pais e com eles cooperar em tudo. É o primeiro mandamento, contendo uma promessa de Deus. Aqui um comentarista, eu fiz até essa observação, o comentarista ele deixou de lado uma promessa, ele deu a oportunidade de salientar uma coisa importante para a igreja. Qual que é a promessa desse mandamento? Quem leu? Diz assim: ó, honra teu pai e tua mãe para que. É só isso? Vamos ler lá na Bíblia se é isso mesmo? Está faltando um pedaço aí na promessa. Êxodo capítulo 20. Vamos ler lá, irmãos? Você está impresso aí na revista. Isso é para a Bíblia. Volta aí. A leitura bíblica em classe está aí na revista. Versículo 12. Êxodo capítulo 20, verso 12.
Quem pode ler? Ok. Agora vamos ver a interpretação desse mandamento lá no livro de Efésios. Vamos na Bíblia agora, por favor. Abra a sua Bíblia. Capítulo 6 de Efésios. Temos a interpretação do que significa para que se prolongue os seus dias. Efésios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Quem pode ficar em pé e ler para nós? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva de sobre a terra. Glória. Alguém tem outra versão? Quem pode ler uma versão diferente? O dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça aquilo que corra bem para você, e você viva muito tempo na vida. Ok. Vamos ver uma outra versão? Tem que ler isso e corrigido. É diferente. Ninguém tem ela? Ela diz assim: é a mesma coisa, só está mais esclarecida. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que sejas bem sucedido e para que viva muito tempo na terra que o Senhor Deus te dá. Você pode ver duas coisas do mandamento. Primeiro, a interpretação da própria Escritura. Honra teu pai e tua mãe para que você seja bem sucedido e você seja próspero e você possa se dar bem na vida, que você tenha bom salário, bom emprego, boa profissão e mais. Deus vai te dar prosperidade e ainda Ele vai te dar saúde para que você possa viver muito tempo e desfrutar das bênçãos que você recebeu. Amém? Porque tem gente que até recebe bênção, mas não pode desfrutar. Morre antes, não tem saúde para isso. Não é verdade? E o mandamento diz assim: quem honrar pai e mãe vai ser bem sucedido e ainda vai receber graça de Deus para desfrutar do sucesso. Amém? Eu creio, glória. Agora escute uma coisa, você pai e você mãe. O mandamento de sucesso e de longevidade de vida para os filhos implica em honrar o pai e a mãe. Se um filho não honra o pai e nem honra a mãe, esse filho está invalidando a promessa de Deus. Ou seja, ele não será próspero e nem vai viver muito tempo sobre a terra. A vida dele será altos e baixos, de luta, de labor, de dificuldade, de doenças, de enfermidade, toda sorte, de sobressaltos. Então, o que impede a prosperidade de um filho, o que impede a saúde de um filho, é o fato de ele não honrar o pai e a mãe. Então, você que é pai, você que é mãe, quando nós não ensinamos os nossos filhos a nos honrar, quando nós não ensinamos nossos filhos a terem bom comportamento, nós estamos contribuindo para que a promessa de Deus não seja real na vida deles. Nós estamos impedindo o próprio Deus de abençoar a nossa casa. E hoje a cultura que domina a sociedade é exatamente essa: pais não cobram mais os filhos, não exigem mais,
Muita coisa mudou. Os valores do padrão moral de Deus foram invertidos. Os filhos são muitas vezes autoritários dentro de casa, exigem que seus direitos sejam lhes concedidos de modo imediato, e os pais cedem, impedindo Deus de abençoar esse filho, essa filha. Um comportamento, um tratamento que os pais hoje, numa pseudo-evolução da psicologia barata, da educação de filhos, de que filhos e pais são iguais. Não é verdade. Pai é pai, filho é filho. Glória. Mãe é mãe, filha é filha. Não são iguais. São diferentes. Ah, mas nós conversamos na mesma altura lá em casa. Está errado. Está equivocado. Não é a mesma altura, não. Igualdade diante de Deus? Sim. Igualdade de direitos à vida, ao amor, ao carinho? Sim. Igualdade ao conforto? Também. Nós estamos falando de autoridade. Porque se o filho não pode honrar o pai e a mãe, não pode respeitar uma decisão tomada pelo pai e pela mãe, que é sempre para o bem dos filhos, ele não está honrando. Ele está impedindo Deus de abençoar. Por isso nós temos muitas tragédias. Até dentro da igreja. Pessoas que congregam nas igrejas e que desprezam a lei moral do Senhor e seguem a psicologia do mundo, impedem Deus de abençoar seus filhos. Não cobram, não exigem, não requerem, se rendem. Havia uma época em que as coisas eram diferentes. E se os irmãos olharem para trás, em tempos idos, a honra que se dava do pai e da mãe é muito maior nos dias que nós vivemos. É verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ao 6º mandamento. Não matarás. No original, o termo raçar equivale a matar o ser humano de modo doloso, premeditado, planejado. Vamos saber esse pedaço. Aqui é uma outra discussão no livro também teológico, porque não matarás tem uma discussão em relação à dicotomia das armas, por exemplo. O texto diz não matarás. E o policial militar que é crente, que tem que enfrentar bandido, e tem que trocar tiro com bandido, e às vezes matar o bandido. E nós, militares das Forças Armadas, se precisarmos entrar em conflito armado, vai precisar usar arma letal, arma de fogo, e tirar a vida de alguém. Não fica o mandamento. Não matarás. Alguns dizem, não, daí eu vou para lá e eu prefiro então eu morrer. Será que é isso? Se alguém invadir a sua casa, um bandido, na madrugada, e tentar violentar sua esposa, sua filha, o seu filho, você vai ficar olhando, não vai fazer nada, porque o mandamento diz não matarás. Vai deixar que o mal aconteça? Está na discussão, que tem uma resposta muito simples. A tradução do texto hebraico para a língua portuguesa, não matarás, é simplória. Sabe o que diz o mandamento? Não cometerás assassinato. Sabe o que é um assassinato? É premeditado. O que diz aqui no comentarista? Premeditado, pensado, planejado, desejado. Vou tirar a vida dele, vou tirar a vida dela. Por causa disso, e disso é que eu planejo.
vida ou da vida de alguém, não está enquadrado aqui. Aí já é uma outra questão que eu não tenho tempo para discutir. Mas eu quero que considerem isso. O mandamento, a tradução literal é: não cometerás assassinato. Não deseje a morte de ninguém. Não planeje tirar a vida de ninguém. E nós podemos trazer isso também no sentido mais amplo. Às vezes você não mata a vida de alguém tirando ela desse mundo, mas você destrói ela com palavras. Você mata a reputação dela. Não é verdade? O 7º mandamento: não adulterarás. Escute aqui, irmãos. O adultério é muito normal e comum na sociedade que nós vivemos. E Jesus ensinou sobre isso uma coisa que nós precisamos vigiar muito. Lá no Sermão da Montanha ele disse: ouviste o que foi dito para os antigos, não cometerás adultério. Aí ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para alguém com um pensamento impuro já cometeu adultério no seu coração. Então o adultério não é apenas o ato ou o coito carnal, mas também é na mente. E hoje a nossa sociedade ela está invadida de todo tipo de pornografia, que leva as pessoas a imaginarem e terem pensamentos impuros. Revistas pornográficas, na internet, a qualquer hora do dia, em qualquer situação, quem desejar entrar e assistir vídeos pornográficos ou ver imagens pornográficas, ele digita ao site e entra. A única restrição que tem no site é a pessoa declarar que é maior de 18 anos. E ninguém vai fiscalizar se a resposta é certa ou errada. É o único meio que os sites se utilizam para dizer que não tem culpa se pessoas menores de idade acessaram porque eles mentiram. E você tem, então, toda a sociedade voltada para essa imoralidade. Programa de auditório, televisão, Big Brother, tudo mais voltado nessa questão. Vamos adiante, nós vamos no 8º. O 8º mandamento, aquele do texto: não o que, irmãos? Não furtarás. Apoderar-se daquilo que não nos pertence. Meus amados, a lei moral de Deus é muito profunda. Eu posso dizer, mas eu não pego nada de ninguém. O que é meu, o que é dos outros é dos outros. Vai lá na declaração do povo de Deus. As pessoas usam o seguinte slogan: esse dinheiro é meu, o governo pegou, eu vou pagar de volta. E aí eu minto que tenho mais dependência que na verdade eu tenho. Eu invento despesas que não tive para poder recuperar de volta. É furto. E eu vejo isso acontecer todos os anos. E a maldição entra na casa da pessoa por conta do pecado do furto, mesmo que seja para o governo. 9º mandamento: não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. O que é falso testemunho? É levantar a acusação contra alguém, dizer que viu tal coisa e não viu, afirmar que ouviu fulano dizer e não ouviu. Então, em síntese, falso testemunho é o quê? Usar de mentira. Esse mandamento, não dirás falso testemunho, pode ser resumido como não parares o uso da mentira. E quantas vezes, irmãos, as pessoas mentem?
Na nossa caminhada cristã, Deus é maravilhoso e Ele tem um dom especial para todos nós, chamado dom de discernir espíritos. Eita, João. Esse dom é uma bênção. Glória. Na hora, no instante que a pessoa está ali mentindo, Deus diz: é mentira. É verdade. E muitas vezes, por questão de ética, a gente fica escutando aquela mentira, sabendo que é mentira. Um dia, Ananias e Safira, membros da igreja, venderam uma propriedade e lá alcançaram um determinado valor que a Bíblia não diz. Vamos aqui, então, estimar o valor. Venderam por 70 mil reais a propriedade. E eles chegaram para o apóstolo Pedro e disseram: olha, nós vendemos uma propriedade e queremos ajudar a igreja, mas olha, ninguém tem dinheiro, está muito difícil, nós só conseguimos 30 mil pela propriedade, e está aqui os 30 mil. Aí que foi que o Espírito Santo revelou a fé na hora? Ananias está mente. Aí escute só. O apóstolo Pedro disse para ele assim: Ananias, por que você permitiu que o diabo entrasse no teu coração e você viesse aqui diante do altar de Deus mentir? Escuta, Ananias, a propriedade era tua, você podia fazer com ela o que você quisesse, você poderia vender a propriedade e entregar só o lucro, o dízimo do lucro. Ninguém pediu para você vender ela, e ninguém pediu para você entregar o valor total da venda. Era só você dizer: eu vendi por 70 mil e quero oferecer 30 mil de oferta. Era só isso, a propriedade é tua, você faz com o dinheiro que você quiser, ele é teu. Só não pode mentir. Glória. E aí caiu Ananias morto. Meia hora depois chegou a esposa dele, Safira. Aí o apóstolo Pedro disse assim: irmã, venderam a propriedade? Vendemos. Por quanto? Olha, eu tinha convidado em casa para mentir. Olha, apóstolo, muito difícil o dinheiro e nós conseguimos 30 mil. Eu disse: por que vocês se conjuraram, entraram em conluio para mentir contra o Espírito Santo? Você faz isso, então não se agrada. Não tem 30 minutos que levaram o teu esposo para a sepultura, você vai com ele, ela caiu morta. Isso no culto. Eu pergunto para a igreja: quem mais ousou mentir ali naquela igreja? Ninguém. Meu Deus, se Jesus botasse todo crente que mente, ao abrir a boca para mentir, caísse morto, nós vamos ter que fazer sepultamento todo dia. E tem que fazer 3, 4. Poxa, funerária que aguentasse. A misericórdia de Deus tem sido grande conosco. E a gente mente coisas pequenas. O telefone toca em casa, diz que eu não estou. Mentira. Falar a verdade às vezes é prejudicial. Às vezes o telefone toca lá em casa e diz assim: vai falar com o seu pai, ele não pode atender, ele está numa outra ligação, está no celular, ou está falando com alguém. Mas você não quer me atender? Não, ele vai te atender, mas agora ele não pode. Por isso que as pessoas acham mais fácil mentira. Se não está, porque daí o outro diz: aí quando você fala, ele está, mas não pode atender agora. Ah, mas porque não quer atender, qual é o problema? Mas nós temos que falar sempre a verdade. A Escritura diz, né, que o vosso falar deve ser sim, não. Glória a Deus. E por último, então, encerramos o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás. Amém. É um mandamento ético. Aquilo que pertence aos outros não deve ser cobiçado por nós. Aí, amados, nós temos de novo a influência da sociedade contemporânea, do capitalismo e do consumismo. As pessoas cobiçam. Há pessoas endividadas, inclusive, financeiramente, por conta da cobiça, por
vizinho comprou um carro zero. Aí o de cá, se eu tenho comprado também, não posso perder para ele. Aí mesmo sem ter condições, sem poder, vai lá e se endivida e compra um carro zero, para não ficar atrás do vizinho. A vizinha compra um jogo de sapo novo, aí a outra vizinha quer também. Sem necessidade, porque ela está bom ainda, mas não pode ficar atrás da vizinha. A roupa, o calçado, e assim por diante. É cobiça. Cobiçar aquilo que é do outro. E pior, é aqueles que cobiçam aquilo que a Bíblia fala, né? Ele não quer só um carro zero, igual o do vizinho, ele quer outro vizinho. É aquele que ele quer, não é outro. Né? Entenderam isso? Então não cobiçar. Deus tem bênção para dar a cada um de nós. Glória a Deus. Tem vitória para cada um de nós. Segundo a medida da fé, segundo o projeto de Deus, segundo o seu beneplácito, Ele quer nos abençoar. Uns terão mais, outros menos, de acordo com o projeto que o próprio Deus estabeleceu para cada um, de acordo com o esforço de cada um, de acordo com o desejo de cada um. Porque há pessoas que não querem, pessoas que se contentam com pouco, e eles estão satisfeitos com o que têm, não querem crescer mais do que aquilo, sentem bem. As pessoas preferem e dão prioridade na vida, e tudo isso tem que ser respeitado. Porém, a lei moral de Deus não mudou, ela permanece em vigor. E assim nós vamos então ler a conclusão, o nosso tempo já está bom. Vamos convidar os irmãos para ficar em pé em nome de Jesus. O tempo é pouco para ver tudo, mas eu acredito que nós podemos então ver os pontos principais. E aí, a sinopse 3 que está aqui no melhor diz assim: do 5º ao 10º mandamento, o decálogo apresenta leis que tratam da relação do homem com o próximo. Então vamos lembrar isso antes de concluir. Do 1º ao 4º mandamento tem a relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do seu Deus em vão, e dê um dia para santificar a Deus. Guarde um dia para ser santificado a Deus. Aí depois tem os outros mandamentos. O 5º, o primeiro com promessa: honra teu pai e não tua mãe. 6º é o quê? Não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não use de falso testemunho, não use de mentira. E 10º, não cobiçarás. Todos relacionados com o próximo. Agora escute. Por quê? Agora você vai entender por que Jesus explicou ao doutor da lei qual que era o resumo de tudo. Ele perguntou para o Senhor: qual é o maior mandamento? Agora veja só, pense um pouquinho. O doutor da lei perguntou: qual é o maior mandamento? De qual mandamento ele estava fazendo referência? Dos 10. O doutor da lei está perguntando: qual dos 10 mandamentos é o maior? Qual deles? Primeiro, segundo, qual que é? Aí Jesus respondeu assim: ó, o maior mandamento é esse. Qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. O que é isso? É o resumo do primeiro, do segundo, do terceiro e do 4º mandamento. Sim ou não? E o segundo desses 10 é igual ou é semelhante a esse, que é o resumo do 5º, do 6º, do 7º, do 8º, do 9º, do 10º, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso, disse Jesus, se resume toda a lei e todas as profecias. Deus é tremendo, glória a Deus. Entenderam isso? Amém. Por isso Jesus respondeu assim, que é de fato a grande verdade. Por isso, vamos ler a conclusão que dá. Juntos. A lei expõe e condena os nossos pecados. Porém, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador,
nem eu, nem você podemos cumprir esses mandamentos na íntegra, literalmente, todo dia, toda hora, todo instante, porque somos pó, somos carne, somos pecadores, somos fracos. Mas o que diz a Escritura? O sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado. 1 João diz assim: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar o toda a justiça. Errar é humano, levantar é de Deus. O que nós não podemos fazer é ficar prostrado diante do pecado. O que nós não podemos fazer é viver vencido pelo pecado. Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, confessar a Deus a nossa culpa e pedir a Ele misericórdia para que nos ajude, que nos perdoe e que nos livre do poder do pecado. Oremos então, fechamos nossos olhos. Faça essa oração, Senhor, nesta manhã, para que a lei moral de Deus possa ser real na nossa vida, na vida da igreja, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo ensino, aleluia, pela Escritura sagrada, pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, a cumprir a Tua lei, a observar, Senhor amado, os Teus mandamentos, amar o Senhor sobre todas as coisas, é o nosso próximo como nós mesmos, e perdoa os nossos pecados, as vezes que nós erramos, as vezes que falhamos, as vezes que transgredimos, Senhor, pela nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor, nos liberta, nos purifica, perdoa as nossas transgressões e nos ajuda a encaminhar até chegar aos céus. É o que rogamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém?